Olá e bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga de costume. E como de costume, começo por agradecer os patrocinadores. Em primeiro lugar, o Azeite Talismã, patrocínio desde a primeira hora. Muito obrigado ao Azeite Talismã. O segundo patrocínio da Prozis, patrocinador desde a segunda hora. Não se esqueçam sempre que forem fazer compras ao site da Prozis de incluírem no código de desconto a palavra Lenga-Lenga. É uma só palavra, Lenga-Lenga, e obtêm descontos entre 5% a 15%, mesmo que acumulem com as promoções normalmente, que na maior parte das vezes estão em curso por parte da Prozis. Portanto, é tudo, são só vantagens. Ahm, Dito isto, vou falar não especial, não exatamente do caso da semana. O caso da semana, obviamente, é o ataque dos Estados Unidos ao Irão. Sobre isto falarei noutra altura, provavelmente na Rádio Observador, com certeza. Ahm, e talvez volte ao assunto aqui, depende do que acontecer nos próximos tempos no Médio Oriente, e palpita-me que para o bem e para o mal ainda vai acontecer muita coisa. Espero que aconteça para o bem, e se acontecer aquilo que eu acho que é para o bem, é a estrutura nuclear do Irão, de enriquecimento do urânio por parte do Irão, ter sido devidamente devastada, aniquilada. Idealmente era o regime dos ayatollahs cair. Era, pronto, sobretudo isso seria ótimo. Isso seriam os meus desejos. Não são os desejos que eu noto de muitos comentadores, de boa parte dos comentadores. Uh, Também daqueles que vão às televisões. Eu não vejo os comentadores, não costumo ver os comentadores que vão às televisões, porque não vejo televisões no sentido estrito, os canais de televisão convencionais. Já há vários anos que deixei disso. Hum, não costumo ver. Vi alguns minutos em que, entre outras pessoas, estavam dois sujeitos na SIC Notícias na noite de sábado para domingo, na madrugada de domingo, portanto, logo após o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irão. E vi dois comentadores na SIC Notícias. Havia lá outras pessoas, como eu estava a dizer, razoáveis, normais, mas havia dois comentadores que nitidamente estavam contra os Estados Unidos. Um deles parecia estar contra os Estados Unidos, fizessem os Estados Unidos o que fizessem, desde que o presidente seja o Sr. Trump, tudo está errado. Portanto, o Sr. Trump, para esse comentador em causa, um rapazola ou qualquer, que comenta para lá, tudo o que se os Estados Unidos não tivessem atacado o Irão, ele criticaria os Estados Unidos. Como os Estados Unidos atacaram o Irão, ele critica os Estados Unidos. A credibilidade das pessoas que são assim é um bocado inexistente. O outro comentador a que me refiro, também não conheço, nem nunca tinha visto aquela cara sequer na minha vida, não faço ideia como é que se chama. E era alguém que parecia odiar os Estados Unidos, parecia odiar Israel, parecia odiar mais ou menos o Ocidente. Portanto, devia ser alguém daquelas pessoas que são desenterradas no Isqueté, que andam ali, que pairam na órbita pela órbita do Bloco de Esquerda, ou do Livre, ou dessas coisas. Não sei, imagino que nos outros canais televisivos a coisa não seja muito diferente, que chama-se uma pessoa razoável para emitir opiniões razoáveis, e depois o resto é este refúgio do refúgio do refúgio. Quer dizer, não sei de que bueiros eles puxam esta gente, não sei de que lugares esta gente sai, não sei de que buracos eles são desenterrados. A verdade é que as televisões estão cheias destes espécimes, que têm todos mais ou menos as mesmas opiniões, e têm, de qualquer maneira, são opiniões que não são deles, portanto são partilhadas. São uma espécie que parece vir sei lá, de um esgoto comum qualquer, ao qual eles vão beber, e depois reproduzem sempre as mesmas coisas, e são sempre as coisas que nós podemos prever. São sempre, normalmente, isto é uma espécie de cartilha da extrema-esquerda, que hoje inclui uma parte significativa do PS, e esses partiditos da extrema-esquerda, que no caso do Bloco, felizmente, já está praticamente extinto, mas cujo reflexo, cuja tradução, cuja presença na comunicação social, nos mídias, é altamente desproporcional à dimensão do partido. Deixa eu falar do Bloco de Esquerda, nesse caso. E, mas pronto, a verdade é que os Estados Unidos, de facto, atacaram o Irão. Se fizeram bem, acho que foi a forma, pelos vistos, de se garantir que os processos de enriquecimento de urânio por parte do Irão não seguiam em frente, que as instalações nucleares do Irão eram devidamente destruídas. Israel não teria os meios, sobretudo, de transporte das bombas de perfuração.
Presumo que também não tenha essas bombas de perfuração. Estou longe de ser um especialista bélico. Especialistas já há muitos, vocês podem consultá-los, não precisam de vir à lenga-lenga para ouvir explicações sobre isso. Há especialistas que sabem de facto do assunto, há especialistas que fingem saber do assunto. Eu não sei do assunto o suficiente, não vou fingir que sei do assunto o suficiente. Sei que, ao que parece, do que tenho lido, que os Estados Unidos tinham formas de praticamente garantir a destruição das instalações nucleares do Irão e Israel não tinha. Havia uma hipótese relativamente remota de Israel conseguir essa destruição, mas tratava-se de uma espécie de perfuração ali com muitas bombas sucessivas, tinha de ser atingida uma precisão improvável. E, portanto, a entrada nos Estados Unidos nesta história serviu para, imagino eu, serviu para, de facto, atrasar, pelo menos por uns bons anos, e espero que para sempre, pelo menos, o sempre é sempre relativo, mas por muito tempo os propósitos virão em ter uma arma nuclear, a arma nuclear é essa que serviria para, naturalmente, para logo que pudesse, o que achasse conveniente, atacar Israel. O Irão regular e recorrentemente e oficialmente também já declarou a necessidade de exterminar Israel, aliás, a necessidade de exterminar Israel, embora seja estranho essa necessidade de exterminar um Estado que o Irão não reconhece, mas à parte essa pequena contradição, a vontade, é praticamente o desígnio, quase o lema do país, do regime dos ayatollahs, não é? É exterminar Israel. E, portanto, se o Irão viesse a ter meios de o fazer, tudo indica que o Irão iria tentar fazê-lo. O Irão só não destruiu ainda Israel porque não tem esses meios. Israel não destrói o Irão porque não quer, porque civilizadamente tenta condicionar, tenta limitar, tenta diminuir, tenta destruir o potencial militar do Irão e tentando também, em simultâneo, atingir o menor número de baixas civis e de estragos possível, sobretudo de baixas civis. E mesmo esta operação dos Estados Unidos, esta operação que envolveu 7, 8 bombardeiros, ou o que foi, parece que correu sem uma única vítima, não é? Foi absolutamente cirúrgica e destruiu o que era preciso destruir sem matar ninguém, ao que parece. Há pessoas no Irão que, sinceramente, cuja morte eu não choraria. As pessoas que, sobretudo, que mandam e que oprimem e que torturam e que matam os iranianos, sobretudo, mas também aqueles que mandam e que estão na base de boa parte do terrorismo que temos não só no Médio Oriente, mas em maior escala no Médio Oriente. Quando as pessoas dizem que Israel atacou o Irão sem ser provocado, é anedótico. Israel é provocado pelo Irão, primeiro Israel já tinha sido atacado pelo Irão diretamente pela primeira vez em abril passado, mas há décadas que Israel é atacado pelos proxies, por terceiras partes, uh, pelo Irão, não é? Pelo Hezbollah, pelos Houthis, pelo Hamas. É evidente que o Irão será o grande patrocinador do terrorismo no mundo e, em particular, do terrorismo contra Israel. E, portanto, Israel finalmente tinha não é o direito, é o dever praticamente de poder revidar, de poder reagir, de poder, de se poder defender preventivamente, de facto. Foi isso que Israel, é isso que Israel tem feito e agora contou com a ajuda dos Estados Unidos. Achei interessante que os discursos da madrugada de domingo de Trump e de Netanyahu terminavam ambos com um God bless America e um God bless Israel. Ambos louvaram os dois países, cada um deles louvou os dois países. Isso mostra que, ao contrário do que muitas pessoas que rodeiam Donald Trump, um certo tipo de adeptos MAGA, ao contrário do que eles gostariam, a aliança entre os Estados Unidos e Israel está muito firme, está provavelmente mais firme ou tão firme quanto alguma vez chegou a ser, e isso é bom. Eu preferia que Israel tivesse os meios para atacar o Irão sozinho, sem precisar de envolver os Estados Unidos nisto, porque isto pode fazer a coisa assumir outras proporções, mas acho que na essência não muda dramaticamente a realidade e gosto de ver que os Estados Unidos, do Sr. Trump, estão com Israel de forma inequívoca, ao contrário do que uma parte da esquerda do Partido Democrata gostaria e ao contrário que alguma direita do Partido Republicano também gostaria. Acho que
dentro das circunstâncias, na realidade que temos, se para destruir o potencial nuclear do Irão era necessária a intervenção americana deu-se e espera-se que esse potencial nuclear tenha sido devidamente aniquilado. Portanto, este é o assunto, claro, que está a dominar a atualidade, é o assunto que vai dominar, imagina-se, os próximos dias, as próximas semanas, meses, sabe-se lá quanto tempo. Agora, falando de coisas sem importância, que não têm, de facto, não é importância sequer comparável, não tem importância de todo. Um dos assuntos da semana em Portugal foi o julgamento, o início do julgamento do processo aberto pelos Anjos, que é um duo qualquer, por estes dois irmãos que cantam aí umas cançonetas, umas cantigas quaisquer, e contra a Joana Marques, que é aquele, como se sabe, humorista, por ela ter publicado no Instagram, em tempos, um, um videozinho, daqueles vídeos, acho que verticais, não sei o quê, e os Anjos a cantarem o hino nacional. Eu devo dizer, e já disse, já falei sobre o assunto também na Rádio Observador, e devo dizer que não gosto nada do hino nacional, não sinto qualquer espécie de frémito ou de emoção pelo hino nacional. Não sei se sentiria se o hino fosse outro hino, talvez. Acho que não é nada contra o país, é contra o próprio hino. Acho a letra uma derivação descarada da Marselhesa, não é? Aquela coisa de contra os canhões, marchar às armas e tal. E depois, e no caso dos franceses, ainda é mais patético, porque a França, ainda antes de começar as guerras, já se rendeu, não é? Portugal não tem essa experiência, não, teve na Primeira Guerra Mundial e depois nas colónias e tal, não temos uma experiência de rendição tão exímia, ou tão real, tão à superfície quanto os franceses. Não são, talvez os franceses sejam melhor a render-se que nós, mas de qualquer maneira, quer dizer, não gosto desse tipo de letras, letras bélicas, de letras que puxem, que é um apelo à nossa, a uma vertente bélica que provavelmente nem, não faz grande sentido. Quer dizer, há hinos giros. Normalmente eu acho os hinos bonitos de acordo com. Realmente, é uma distorção, é um desvio, com certeza, é um viés que eu tenho, mas normalmente acho os hinos tão mais bonitos quanto mais gosto do país em causa. No caso português, eu sou português, vivi sempre em Portugal e continuarei a viver, pelo menos do que está previsto. Não é questão de gostar do país ou não gostar do país, é claro que há muita coisa no país que eu preferia que não fosse como é, mas uma delas é o hino. Não acho que, eu não acho que não gosto do hino português por não gostar de Portugal. Acho que seja esse o ponto. Eu não sou nacionalista, mas também não tenho, não sou antinacional, não sou antipatriota ou coisa do género, não sou patriota de todo, mas também não sou o inverso disso. Acho que não gosto do hino porque o hino não acho que o hino não é grande coisa. A melodia, não tenho grande coisa a dizer sobre ela, é o que é. Também é um bocadinho, não é propriamente um plágio da Marselhesa, mas é inspirado. Mas os hinos são quase todos um bocado assim, mas há hino. Lembrei-me agora do hino que eu gosto de um país que não me diz nada de especial, que é o Canadá. Eu nunca pisei o Canadá sequer, e o Canadá tem um hino muito bonito. Portanto, não é só um viés. Eu acho que era capaz de gostar muito de um hino português, se o hino fosse outro, como é a questão da bandeira. A bandeira portuguesa é esteticamente desagradável. E acho que a bandeira portuguesa anterior, a bandeira anterior à Primeira República, não me era esteticamente desagradável, era uma bandeira bonita. Portanto, isto são pormenores. Portanto, isto tudo para dizer que não acho mal que alguém assassine o hino na respectiva interpretação. Foi o que fez dos Anjos, numa prova autorizada, assim, uma coisa qualquer que houve aqui há 2 ou 3 anos, aqui o valha, e que interpretaram o hino e cantaram muito mal, não uma questão de ofensa à pátria, uma questão de ofensa de violência para com os nossos ouvidos. Toda a gente já viu a interpretação do hino, está para aí no YouTube em 500 vídeos diferentes, mas sempre iguais, não é? E realmente os moços cantam mal, pelo menos eu nunca ouvi mais nada deles, não quero ouvir, Deus me livre, mas cantaram aquilo particularmente mal, as harmonias não ligam, há ali um chinfrim que, que- que não é, que realmente não dispõe bem, mas o que é, aconteceu.
não sei se acontece sempre nos concertos que eles dão, se costumam dar concertos, não faço ideia. Eles dizem que sim, e dizem que a divulgação e a amplificação que a Joana Marques, ou que deu à cantoria deles ao incluir o tal vídeo no Instagram dela, dada ela ser uma figura muito popular, que lhes custou um dinheirão em concertos que foram cancelados. Ou seja, eles foram enxovalhados, as pessoas mandaram umas bocas, ridicularizaram-nos, por eles cantarem mal, que é um facto, e, pelo menos naquele momento, e eles acham-se no direito de pedir 1 milhão de euros. Em termos de direitos, eu, com certeza, sim, pá, muitas podem pedir à Joana Marques, podem pedir 5 milhões, 50 milhões, 672 milhões, podem pedir ao Vasco na nossa legislação. Não, no nosso Código Civil, etc., não tem um limite para a indenização que possa ser pedida, julgo eu, não faço ideia. Nunca pedi indenizações a ninguém, já pediram a mim e, e eu nunca pedi a ninguém. Portanto, não sei se há um limite, mas podem pedir o que quiserem. Agora, vamos ver onde é que o julgamento vai parar. Eu estou convencido que isto não está toda a gente doida varrida e imagino que o julgamento não dará em nada, será, que será decidido a desfavor do lado do Anjos e a favor da Joana Marques, mas a verdade é que chegou já a julgamento e se dentro do sistema judicial toda a gente achasse isto tão visse isto como o episódio ridículo que isto é, isto não teria chegado ao tribunal, não teria sido, teria ficado pelo caminho, não é? Evidentemente. Não, mas pelos vistos, dentro do sistema judicial, há quem ache que os anjos têm que fizeram muito bem em pedir 1 milhão de euros e que fizeram muito bem meter a Joana Marques em tribunal por humilhação, por má publicidade que lhes deu, não sei quais foram os termos usados no processo, não me lembro, já li por aí, mas todos vocês sabem do que se trata. Agora, pelos vistos, aquilo foi tão grave que não custou aos anjos apenas os concertos cancelados, custou um ataque de acne por parte de um dos sujeitos, o outro sujeito, ou o mesmo sujeito, não sei qual é qual, queixou-se que não pode permitir que os filhos o julguem um assassino, porque houve alguém que disse que eles assassinaram o Hino. Portanto, ele e os filhos têm interpretações muito literais da linguagem, né? Fazem interpretações mesmo muito, muito à letra, quando alguém diz que nunca tinha ocorrido, quando alguém ouve dizer que o pai assassinou uma canção, alguém ficar a pensar que o pai é de facto um assassino, que matou alguém. Nunca tinha ocorrido que isso pudesse acontecer, pelos vistos aconteceu na família de um dos anjos, num anjo em particular. E houve tal ataque de acne, houve stress, houve angústias, noites mal dormidas e todo um sofrimento natural de quem lê umas bocas na internet. Quer dizer, o sofrimento natural de quem lê umas bocas na internet e não está muito bem. Ou então, não houve sofrimento nenhum, ataque de acne nenhum, não houve nenhuma criança achar que o pai podia ser um assassino, houve apenas dois moços que ninguém sabia muito bem quem eles eram, quem eles são. E agora acabam por saber quem eles são, porque pelo menos sabem que eles existem, porque eu tinha uma vaga ideia que isto tinha uma coisa assim há 20 anos, coisa qualquer, lá dos anjos, não sei o quê, aqueles caçametistas que andam por aí no país, não reparo praticamente em nenhum, como é natural. E estes anjos, parece, dá-me ideia que já tinham tido o seu ponto alto, que não foi propriamente particularmente alto para elas, há 20 anos ou 25 anos, e agora ninguém sabia deles, ou muito pouca gente sabia, e os vistos, isto foi uma maneira, pelo menos, não sei se foi deliberado, mas é uma maneira das pessoas voltarem a falar deles, realmente foram falados como nunca haviam sido falados, falem bem ou mal, mas falem de mim, não é aquela história, e se a ideia é essa, mau golpe de marketing ou de publicidade, se perderem o processo, pagam as custas judiciais, que não será nada de transcendente, e conseguiram, exatamente por esse preço das custas judiciais, conseguiram uma publicidade que não conseguiriam de outra forma, independentemente do dinheiro que gastassem, provavelmente. Portanto, não faço ideia se isto é isso. Agora, isto está a acontecer, está a acontecer. E isto está a abrir, ou abriu momentaneamente,
levou um debate sobre liberdade de expressão e os limites do humor, aquelas coisas. São os limites do humor, isto nem vale a pena falar. A Joana Marques divulgou um vídeo em que dois tipos cantavam mal do hino. Pronto, quer dizer, isto nem sequer é. Ela quase não fez humor por cima disso, apenas limitou-se, fez lá, acho que editou lá qualquer coisa no vídeo, mas nem sei, nem tenho a certeza. Isto não tem absolutamente nada a ver com os limites do humor e tem apenas um bocadinho a ver tem a ver com a liberdade de expressão, evidentemente, mas nem tem a ver com a parte mais importante, mais decisiva da liberdade de expressão. O que está aqui em causa são apenas uns moços que se sentiram ofendidos ou fingem que se sentiram ofendidos por outros fins, sei lá, uma coisa qualquer. Um, nada disto é político, nada disto implica ou envolve uma uma vontade de silenciar alguém que vem de cima, que vem de parte do Estado. A Joana Marques não é uma humorista política de todo, não é o tipo de humor que ela faz, e acho que faz muito bem em ser assim. Portanto, não há aqui grandes ilações a tirar para além do que se possam extrair do caso propriamente dito. É o caso. É o caso, não sai dali, não sai muito dali. Agora, é evidente que a Joana Marques espero que continue a ter o direito de fazer humor e de poder enxovalhar os anjos como posso enxovalhar a mim e eu posso enxovalhar a ela e aos anjos e todos possamos enxovalhar todos, porque a liberdade de expressão também inclui isso. Podemos enxovalhar-nos mutuamente e isso não traz mal nenhum ao mundo. Absolutamente. E quando começarmos a achar que pode trazer e que não convém enxovalhar alguém, que não convém beliscar uma figura pública ou semipública, porque a figura não pode ser ofendida, não convém que a sua suscetibilidade seja perturbada. Aí começamos a entrar num terreno assim menos simpático, não é? Mas lá está, não é uma questão política, de todo não é uma questão política. A Joana Marques não é uma pessoa avessa ao regime, o regime não me parece avesso à Joana Marques, os anjos não me parecem representar regime nenhum, o regime também não parece avesso aos anjos, portanto, é o que é. Agora, há casos, sobre a liberdade de expressão, há casos que refletem problemas mais graves que se estão a passar em Portugal. Lá está, o problema mais grave que o julgamento da Joana Marques revela é o facto da nossa justiça perder tempo com patetices destas, não é? Agora, há casos aí que acho que são mais representativos dos perigos que a liberdade de expressão corre hoje em dia. E o caso, temos um caso no Brasil há pouco tempo de um comediante que ainda não está preso, mas foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão efetiva, um comediante chamado Leo Lins, porque não agrada ao regime, porque faz humor contra o senhor Lula e contra os jagunços e os capangas do senhor Lula. E isso, portanto, a condenação não terá sido inocente. Ele fez umas piadas consideradas discriminatórias, incentiva e passíveis de incentivar ao ódio. Aquela coisa do discurso de ódio, aquela treta repugnante que se usa hoje para tentar silenciar as pessoas que dizem coisas que nós não queremos que sejam ditas. Pronto, mas isso foi no Brasil. Agora em Portugal, há uma pessoa que não é comediante, que não é uma pessoa que sequer me pareça recomendável de todo, é uma pessoa que me parece, com a qual eu que não conheço, que não quero conhecer, que não espero nunca vir a conhecer, não tenho qualquer interesse na pessoa enquanto tal. Agora, o senhor Mário Machado, que era um skinhead, um ex-skinhead, e um neonazi, um ex-neonazi, isto, aquilo, não sei o quê. Mas é uma pessoa que tem um percurso, pronto, que não é exatamente o tipo de sujeito que eu convido para casa, ou que eu queira integrar nas minhas relações mais próximas, mas a verdade é que ele está preso, e preso por dizer por escrever, no caso, numa rede social, não sei se foi no Twitter, no Facebook, por escrever uma bujarda, uma graçola de mau gosto, por emitir uma opinião caricatural, exagerada, de péssimo gosto, de facto, ridícula, repulsiva, o que quiserem. Ele disse que as mulheres de esquerda deviam ser todas violadas, a começar por não sei quantos. Não estou a citar literalmente, mas é uma coisa desse género. E
que eu saiba, o senhor Mário Machado não iniciou realmente um movimento para que houvesse gente a violar, de facto, mulheres de esquerda, ou calhasse. Foi uma bujarda dita na internet todos os dias, em cada país, em cada cidade, quase em cada casa se escrevem bujardas a uma regularidade impressionante, lá está, diariamente. Bujardas não faltam, muitas bujardas são ofensivas, muitas bujardas são insultuosas, muitas bujardas são, podem ser encaradas como um discurso de ódio e se há para aí discursos de ódio das várias pontas do espectro político. E até hoje ninguém tinha sido preso por causa disso. Há quem diga que a prisão dele, a pena dele foi agravada pelos antecedentes que ele carregava, sim, mas houve outra pessoa envolvida nas mesmas frases, com quem esse Mário Machado estava a falar, outra pessoa, que nome eu não sei, que não tinha cadastro absolutamente nenhum e que, não tendo sido condenado à prisão efetiva, foi condenado. Foi condenado com pena suspensa, mas foi condenado. Foi condenado por, lá está, por emitir, por ser uma bujarda qualquer da internet. Ora, eu acho que devíamos todos ser livres de dizer bujardas na internet. Quer dizer, eu já devo ter dito muitas na internet e noutros sítios, e costumo receber muitas ameaças e gente a dizer que eu merecia que me partisse as perninhas e que não sei o quê, e já fui caluniado a várias já pessoas. Já agora conto aqui um micro episódio, quer dizer, houve uma altura, não sei se o senhor, não sei se eram efeitos de algum químico, se era outra coisa, efeitos de alguma coisa que o senhor tomou, de termos de medicação, efeitos de outro fator qualquer que me escapa, mas uns anos antes de morrer, não muitos, aquele Emílio Rangel tinha uma coluna no Correio da Manhã onde me acusou não sei quantas vezes, acusou, ele escrevia não sei quantas vezes, e escreveu isso várias vezes, que eu ocupava as minhas crónicas, na altura eu escrevia na Sábado, no Diário de Notícias, se não estou em erro, e eu ocupava as minhas crónicas, segundo esse senhor Emílio Rangel, a elogiar Hitler e Salazar. Ora, eu tenho dúvidas que alguma vez tenha feito algum elogio ao professor Salazar. Elogiar Hitler só se era ironia, e o homem não percebeu. Tenho a certeza absoluta que nunca, não há um único aspecto da vida de Adolf Hitler que que me tenha apetecido elogiar e que tenha passado à prática essa vontade. Isso tenho a certeza absoluta. No entanto, todas as semanas escrevia, me acusava disso, e eu na altura falei com um advogado amigo, que infelizmente já morreu. hum, Falei com um advogado amigo a perguntar se eu devia pôr um processo. Já nunca tinha ocorrido processar ninguém, mas dessa vez estava-me a começar a irritar o facto eu sei que o senhor Emílio Rangel já morreu, mas o facto de um imbecil como o senhor Emílio Rangel, uma pessoa pela qual não tenho qualquer, já não tinha na altura qualquer respeito, e quando ele morreu não passei a respeitá-lo mais, mas portanto, por facto de um imbecil como o senhor Emílio Rangel me acusar de coisas, quer dizer, de enormidades que quer dizer, eu até podia elogiar o Hitler, eu podia ser livre, num regime realmente livre, uma pessoa é livre de elogiar o Salazar, e o Hitler, e o Franco, e até há quem elogie o Fidel Castro, e o Pol Pot, e o Stalin, e o Lenin, quer dizer, isso devíamos poder ser livres. Agora, eu nunca elogiei o Hitler, evidentemente, nunca escrevi nada que sequer pudesse ser entendido como tal. Se o homem não percebia ironia, não sei, posso ter escrito uma frase no sentido, com intenções irónicas que o senhor não tenha percebido. De qualquer maneira, mesmo uma frase é diferente de dizer que eu todas as semanas ocupava as minhas colunas no Diário de Notícias na sábado a elogiar o Hitler. Portanto, mas o meu amigo, o tal meu amigo advogado, tirou-me da ideia o processo, a ideia do processo, e ainda bem, também não estava muito convicto disso, e ainda bem, não faz sentido nenhum as pessoas estarem a ser processadas umas às outras, mesmo que já caiam na calúnia, não é? Mesmo que a ofensa já resvale fortemente para a calúnia. Ainda bem que não processei o senhor Emílio Rangel, que já não está entre nós, isso não vou lamentar, não vou mesmo lamentar, mas portanto. Foi só a única vez que me ocorreu processar alguém, mas já fui insultado. E não digo isso como vítima, é normal que as pessoas me insultem, porque eu também já insultei pessoas, eu já critiquei como se diz, com veemência algumas pessoas. É natural que outras pessoas me critiquem com veemência e têm todo o direito de o fazer. Eu nem sequer bloqueio nas minhas redes sociais, eu tenho página no Twitter e no Facebook, e nem sequer bloqueio pessoas que vão lá insultar-me. Não,
tenho esse hábito, as pessoas são livres de me insultar, ir para uma página alheia e insultar o dono da página, é um bocadinho estranho, talvez. Isso eu não costumo fazer, mas não vou à página alheia fazer, normalmente nunca fui, e de certeza criticar lá uma pessoa, não tenho ideia disso, normalmente nem vou a páginas alheias escrever nada, mas pronto, mesmo assim eu acho que as pessoas têm esse direito e não bloqueio ninguém que vá lá criticar e insultar. E quem me insulta sabe disso. Quem me insulta nos comentários das minhas páginas sabe disso. Portanto, acho que o meu entendimento da liberdade de expressão é bastante lato, é bastante largo. Acho que a liberdade de expressão deve valer, deve funcionar a sério, com todo o risco de ofendermos alguém, com todo o risco de sermos indelicados, com todo o risco do mau gosto. Isso são tudo fatores sujeitos a juízos de valor. E todos os fatores que são sujeitos a juízos de valor, hum, é muito difícil e perigoso, é sobretudo perigoso sujeitá-los a condicionantes. Porque se isto que fulano escreve é para o juiz tal ofensivo, mas para o juiz, para outro juiz já não é ofensivo, se isso depende do entendimento de cada juiz, se isso depende do entendimento de cada de cada um de nós, no fundo, uh, é melhor que não haja que a pessoa. Há uma frase, e se essa frase é subjetiva, é passível de múltiplas interpretações, é melhor não julgar a frase, é melhor não ir para tribunais com a frase, é melhor não tentar punir em tribunais o autor da frase ou a autora da frase. É melhor não irmos por aí, é melhor permitir que, pronto, eu acho a frase admissível, fulano tal acha a frase medonha e inadmissível. Pelo simples não, mais vale que a frase exista, mais vale que as frases possam ser ditas, mais vale que possamos falar. E ao falarmos muito, possamos falar tudo. E ao falarmos tudo, podemos dizer asneiras, podemos dizer disparates, podemos errar, podemos fazer uma série de coisas que não são as ideais, que não nos transformam em criaturas particularmente geniais ou iluminadas, mas esse não é o objetivo da expressão. A liberdade de expressão existe, isto é um clichê, mas que as pessoas raramente observam. A liberdade de expressão existe para que nós possamos ouvir aquilo que não gostamos de ouvir. Sobretudo é isso. A liberdade de expressão não existe apenas para as coisas com as quais concordamos. Existe para as coisas, existe sobretudo para as coisas das quais discordamos. Essa é a grande valia, é a grande vantagem, o grande mérito, a virtude da liberdade de expressão. E isso deve incluir as opiniões do. Eu não sou de esquerda, e portanto, mas e mesmo assim não passaria pela cabeça escrever que as mulheres de esquerda deviam ser violadas, ou sofrer outra sevícia qualquer. Agora, acho que o senhor Mário Machado tem todo o direito de escrever essa frase. E tem todo o direito de escrever essa frase sem ser preso, julgado, condenado e preso em seguida. E ele está, de facto, preso, que eu saiba, foi buscá-lo a casa, que eles têm umas semanas, e engaiolaram-no devidamente. E quando isso acontece, e nós percebemos que acontece, porque a pessoa que disse que não é uma pessoa grata ao regime, uh, mesmo que nós até gostemos do regime e não gostemos daquilo que essa pessoa defende, e sobretudo até nesses casos, quando isso acontece, sabemos que a liberdade de expressão está em risco. Não é uma questão de equivalência apenas. É claro que aqui não há equivalências, não há equivalências justas, porque temos pessoas de extrema esquerda a desejar a morte pelas chamas do inferno às pessoas que votaram no Chega. Mas a pessoa que desejou a morte atroz às pessoas que votaram no Chega e aos seus filhos e cunhados, não, também, à semelhança do Sr. Mário Machado em relação às mulheres de esquerda e às violações, também que eu saiba, não criou um movimento para, de facto, queimar na fogueira os eleitores do Chega. Foi mais uma bujarda, uma senhora que é professora, acho eu, professora formada, não sei o quê, alguém aí por aí. Um caso, deve haver centenas ou milhares de casos de pessoas a desejar as piores coisas aos eleitores do Chega, em particular. E, no entanto, acho muito bem que as pessoas possam dizer isso, podem desejar as piores coisas do mundo aos eleitores do Chega. As pessoas podem desejar as piores coisas das mulheres de esquerda, as pessoas podem desejar as piores coisas do mundo aos colecionadores de selos e aos clubófilos e aos ventrílocos e a quem quiserem. As pessoas podem desejar o que quiserem, as pessoas podem dizer o que quiserem. O que as pessoas não podem é fazer tensões de fazer, mostrar tensões de fazer. Isso é outra coisa.
Aí já é crime, é uma intenção criminal. Agora, o discurso de ódio parece-me uma canalhice, o discurso de ódio parece-me um instrumento usado pelo poder político em Portugal, e obviamente não só em Portugal, parece-me um instrumento para condicionar aquilo que podemos dizer e aquilo que não podemos dizer, e o arbítrio deixa de ser livre, o arbítrio está a cargo de uma certa ortodoxia que está no poder, de uma oligarquia que manda. Essa oligarquia decide aquilo que é discurso de ódio e que não é discurso de ódio. Portanto, tudo isto é altamente desigual, tudo isto funciona com dois pesos e duas medidas, e por isso, ainda mais por isso, não é suportável, não é tolerável, não é respeitável. Uh, Há casos que são muito piores, em que aquilo que está acontecendo nesta matéria é muito mais grave do que o que está acontecendo em Portugal. O Reino Unido talvez seja o caso mais paradigmático. O que está acontecendo no Reino Unido, está a haver milhares de pessoas processadas por discurso de ódio, está a haver 1.000, 2.000 condenações por ano, está a haver 1.000 e poucas pessoas, poucas, levadas à prisão efetiva por tal discurso de ódio, por dizer que não gostam, que não gostam do Islão, ou por exprimirem reservas acerca da imigração com I descontrolada. Agora, no Reino Unido, parece que ter essas reservas em relação à imigração vai passar a ser equiparado ao crime de terrorismo, ou seja, um país que fecha normalmente os olhos a gangues de violadores paquistaneses, na sua maioria, que violam meninas brancas e pobres, um país que fecha os olhos a isso, um país que não trata com devido, com a devida severidade, malucos que atropelam terroristas, de facto, que atropelam pessoas na rua, que as esfaqueiam, e etc., esse país vai estar preocupado com da espécie de terroristas, que são aqueles terroristas que estão preocupados com o estado das coisas e que o revelam, imagino que não foi nas redes sociais e nas internets em geral. Um, Portanto, o Reino Unido está muito à nossa frente nesta matéria, ou muito atrás, em termos, está praticamente na idade da pedra em matéria de liberdade de expressão. A Inglaterra, Espanha, o Reino Unido, cada coisa é a sua coisa, mas aquilo lá para aquelas ilhas não está bonito. E convinha que Portugal, em vez de seguir esses exemplos, tomasse esses exemplos como, é uma frase em inglês que eu nunca consegui arranjar a tradução portuguesa exata, mas uma cautionary tale, uma história dissuasora. O que está a acontecer no Reino Unido devia alertar-nos para o que não devia acontecer cá. Mas o que está a acontecer no Reino Unido devia servir para evitarmos repetir o que está a acontecer no Reino Unido. Aqui em Portugal, por exemplo, estamos em Portugal, somos portugueses e é disso que estamos a falar. Não convinha que não convinha mesmo nada que a liberdade de expressão estivesse em risco. Não convinha, evidentemente, no caso da Joana Marques, mas que lá está, até disse lá dos outros dois moços, mas não convinha em pessoas de quem eu gosto da Joana Marques, gosto de ouvir a Joana Marques, se não gostasse era a mesma coisa, não é isso que vem ao caso, mas eu não gosto do Sr. Mário Machado e quero que o Sr. Mário Machado possa ouvir-me dizer que eu não gosto dele e possa reagir devidamente em matéria verbal, ao nível verbal, em liberdade. Não quero que ele faça a partir da cadeia. E quem diz chamar Machado diz qualquer outra pessoa de quem eu não gosto. Eu quero que as pessoas de quem eu não gosto sejam livres para dizer aquilo que lhes apetece. Há muita gente aí a dizer, a grande maioria das pessoas, para mim, diz enormidades, diz disparates, diz barbaridades, diz coisas absolutamente idiotas, tontas. E, no entanto, acho que devem poder fazer. Se eu preferia que não dissessem, sim, preferia, mas não quero punir ninguém, não quero meter ninguém na cadeia por causa disso. E acho que cada pessoa devia pensar assim, porque só uma sociedade em que cada pessoa, idealmente, pensa assim, é uma sociedade em que as pessoas podem dizer o que lhes vem à cabeça e podem, no meio do processo, ofender uns tantos. E outros acham graça, e outros não, ou ninguém acha graça, e meio mundo fica ofendido. Mas a ofensa não é crime. A calúnia pode ser crime, quer dizer, acusar alguém de ser alguém de ser nazi, por exemplo, de escrever, de defender o Hitler todas as semanas, como o outro fez comigo, isso pode ser considerado calúnia e tal, mas pois aí talvez os tribunais possam julgar no limite, mas é de evitar isto tudo, as pessoas sentirmos ofendidos com isto ou com aquilo, não é nada, não tem interesse nenhum para terceiros, para os outros, não nos confere, não nos atribui nenhum direito especial. Uh, Os outros têm direito de nos ofender, nós temos direito de ofender os outros, ou deveremos continuar a ter. E é importante que lutemos
pelo direito de poder ofender os outros e pelo direito dos outros nos poderem ofender a nós. Isso sim. Lá está, a calúnia é uma coisa à parte, dizer que roubamos, dizer que não sei o quê. Falar de um caso concreto, uma história, uma mentira arquitetada, isso pode ser discutido em tribunal. Agora, dizer que fulano tal, que é um idiota, ou que fulano tal canta pessimamente, ou que o filme de Cicrano é medonho, ou que, por exemplo, eu acho os discos de Jorge Palma uma coisa absolutamente inacreditável de má. E pronto. O Jorge Palma se já leu alguma crónica minha, provavelmente também as deve testar e com certeza tem todo o direito de o dizer. Um, Isso não leu, devia ler. E é isso. Portanto, numa altura em que os Estados Unidos, horas depois dos Estados Unidos atacarem o Irão, em pleno conflito aberto no Médio Oriente, entre os Estados Unidos, o Irão, Israel, eu estou aqui a falar de processos judiciais e da Joana Marques e dos anjos, o Senhor Mário Machado e mais umas personagens, a Joana Marques, eu acho, yeah, em geral. E mais os outros não lhes acho piada absolutamente nenhuma e não tenho o que achar. Eles têm o direito de cantar mal, o Sr. Mário Machado tem o direito de dizer porcaria. É isto.